Alô, amigos, estamos de volta com mais um programa Despertar, que nesse mês de dezembro está tratando de assuntos relacionados com Jesus, com o cristianismo. E agora, nesse final de mês, estamos projetando já as nossas resoluções para o ano novo. Conosco, mais uma vez, Nazil Canarim Júnior. Olá, Sidney. Olá, amigos do programa Despertar. Prazer sempre renovado estar aqui com você. Nazil, no começo do mês você esteve conosco aqui e nós, metaforicamente, consideramos o ano como se fosse um grande bolo com muitos ingredientes. Naquela oportunidade, Nazil, eu fiz algumas perguntas relacionadas com esse bolo, com esses ingredientes. Eu queria recordar com você alguns daqueles pontos. Por exemplo, nós tratamos que um dos ingredientes que poderíamos trazer, abeberando-nos em Jesus, seria a necessidade de nós correlacionarmos os nossos males com o nosso comportamento. Você poderia dar uma recordada no que você falou para nós? É fácil a gente trabalhar em cima dessa questão. Jesus insiste em nos dizer que temos uma responsabilidade em face do que nos ocorre. Muitas pessoas se perguntam, e aí a clareza da explicação espírita, quando nos traz o ensino sobre a reencarnação, que somos os responsáveis pelos males que nos visitam. Alguns são de ontem. Ontem erramos ao nos dirigirmos a alguém, não compreendemos outro, colocamos a nossa posição em destaque, não aceitando a daquele que conosco dialogava. Porém, há males que foram semeados em existências anteriores. E é sobre estes que muitas vezes se dá a ignorância, porque alguém nasce em condições tão limitadas. Por que é que alguém que, na visão de todos, não fez nada ontem, pode passar por uma provação ou por uma expiação tão severa? Aí está Jesus de novo. Cuidado, porque há uma sequência. Se não colhermos agora a nossa semeadura, amanhã isto pode se dar. Então, Nazil, nós poderíamos considerar esta preocupação do nosso comportamento, a necessidade desse ingrediente que colhemos de Jesus para o próximo ano, de começarmos já com essa primeira resolução de ano novo, eu procurar, a partir deste ano que se inicia agora, Nazil, tentar ter um comportamento melhor, não somente para dar uma satisfação para a sociedade ou para a minha religião, mas para dar uma satisfação para a minha própria consciência? Não resta a menor dúvida. O Divaldo Franco tem uma frase muito bonita. Nós não temos como reverter aquilo que fizemos. Nós vamos ter que nos ajustar com aquilo que fizemos. Porém, nós podemos preparar o nosso futuro. Então, se eu cometi equívocos atrás, me recorde ou não deles, eu não tenho como modificar isto. Evidentemente que posso diminuir a intensidade desses equívocos agindo no bem. Agora, o futuro, eu estou plantando agora. Então, um ano oferece inúmeras oportunidades que, se nós diminuirmos, cada mês oferece, cada dia oferece, cada hora oferece, cada minuto oferece, de fazermos o melhor que estiver ao nosso alcance. É a semeadura que vai representar o quê? A colheita do amanhã. A religião, seja qual for, nos ajuda nesse mistério? Não resta dúvida. É evidente que as escolas religiosas são adequadas para o nível evolutivo em que os homens estão. Então, há homens que ainda precisam dos rituais, precisam das cerimônias que introduzam a certas práticas, mas os líderes destas religiões, de há muito, se reúnem em conselhos de igrejas, no âmbito da própria Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa, buscando algo além das cerimônias, que é esta vivência. Então, as visões religiosas acabam conduzindo as pessoas, num primeiro momento, até a ser um freio. É gostoso quando a gente vê numa rodinha
alguém dizer assim, olha, eu não bebo porque a minha religião não permite. Você acha que a religião tem esse sentido? Para a pessoa tem essa importância, então vamos respeitar. Isto não significa que aquele que, por exemplo, é espírita, deva se embebedar. Pô, olha, no espiritismo não se diz o contrário. Muito mais sérias são as advertências espíritas. Porém, a religião ajuda, ora como freio, ora como estímulo. Elas atendem ao nosso grau de conhecimento e o espírito está sempre crescendo. Seremos todos espíritas amanhã? Não. Allan Kardec já havia deixado isso claro. As ideias espíritas farão parte das visões religiosas, mas não há necessariamente essa destinação para que sejam todos espíritas. Longe disso, a religião ensinada por Jesus, aliás, o aspecto da religiosidade é o amor. Amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Saindo um pouco desta área, vamos dizer assim, de comportamento propriamente dito, e ainda permanecendo nela, mas em outro aspecto, nós estamos entrando agora, Nazil, salvo o melhor juízo, para um novo ano com esperanças de manter a nossa liberdade, mas diminuir a libertinagem. Isso, Nazil, vai nos trazer um estímulo à crítica para não compactuarmos com comportamentos indesejáveis que, infelizmente, tomaram, assim, um certo curso, uma certa dimensão até os tempos atuais. Como conciliar esta necessidade de criticar, de filtrar, de melhorar o nosso padrão social, Nazil, com a recomendação evangélica de não olharmos o cisco no olho do vizinho, enquanto que uma grande trave está na nossa vista? Dá para conciliar? Claro, sendo crítico com os nossos efeitos, com os nossos equívocos. Nós costumamos esquecer os nossos equívocos apontando os dos outros. O que Jesus recomenda é exatamente no sentido oposto. Ele não nos dispensa e nem nos estimula que sigamos aquilo que os outros fazem que nos desagrade. Porém, nos pede que antes do endereçamento de uma crítica rápida, olhemos os nossos próprios defeitos. No próximo bloco, eu vou voltar a falar com o Nazil da lâmpada do nosso corpo, que são os nossos olhos. Não saia daí, voltamos num instante. A felicidade tem pressa. Sidney Fernandes responde. A felicidade tem pressa é uma análise de vários pontos relacionados com a nossa vida. A ansiedade, a depressão e a tendência para a morte, para o suicídio. A morte. Suicídio. Depressão. Todos nós podemos evitar esses males. Temos que fazer a nossa parte fazendo o bem e confiando em Deus. Todos nós estamos sujeitos ao desequilíbrio físico e emocional. A proposta desta obra é desenvolver aquela chama, aquela centelha divina que temos dentro do nosso peito, que Deus nos colocou em nossa criação, e fazer com que ela se expanda. Quando atingirmos esse objetivo e adotarmos um novo estilo de vida, exercitando o que temos de melhor dentro de nós, teremos adquirido os hábitos com que enfrentaremos os males inevitáveis e nos permitirão ser mais felizes na travessia desta vida. A felicidade tem pressa, de Sidney Fernandes, mais uma obra da SEAC Editora. No bolo da vida, Nazil, nós temos que colocar bons ingredientes. E um dos ingredientes negativos é a tendência de vermos a vida com óculos escuros. Nazil, como nós convivermos com tantas coisas pessimistas, desagradáveis, desrespeitosas e, ao mesmo tempo, atentarmos para a necessidade
de refletir a nossa própria maneira de ser. A preocupação maior que nos deve mover é a de buscarmos um crescimento interior. Este crescimento é individual. Nós, evidentemente, podemos observar as questões à nossa volta, e a metáfora dos óculos escuros é porque acabamos vendo situações em que isto não aparece. E é curioso porque o mal chama sempre a atenção. Chama sempre a atenção porque talvez o bem não necessite se mostrar. Então, quando nós olharmos o nosso dia a dia, veremos que enquanto há um acidente que pode ter sido provocado por alguém irrefletidamente, milhões de pessoas chegaram aos seus destinos sem qualquer dissabor. Enquanto alguém agrediu a sua casa, a sua família, aqueles que com ele conviviam, milhões nada fizeram, contribuíram para que as coisas se dessem bem, não criaram qualquer espécie de problema. Então há uma supervalorização dos pontos contrários em detrimento aos pontos positivos, os pontos de valor. Na nossa existência é assim. Basta surgir um episódio que nos traga dissabor e dele falaremos um bocado. Mas e os outros momentos? Uma nota errada de um aluno costuma trazer isto. E ele às vezes chega na minha sala e diz: professor, olha, eu não fui bem. Tá, você não foi bem agora. E as outras? Não, as outras eu fui bem. Cara, então valoriza as que você foi bem e se preocupe, ou melhor, né? Se ocupe daquela que você não foi. É mais ou menos aquela história de que um avião só traz notícia quando cai? Exato, só é por aí. E as pessoas então falam do quê? De todos os voos que decolaram e pousaram? Não, falam daquele que eventualmente desapareceu e que não deveria acontecer. Lógico, a prevenção deve nos levar a isso. Mas nas relações diárias, acaba se valorizando o ponto equivocado, né? Nazil, nós passamos por muito tempo, estamos passando ainda, e temos esperança de que no próximo ano o desemprego diminua, que a intolerância diminua, que as pessoas sejam mais cordatas, que elas sejam mais tolerantes, mas ao mesmo tempo fiéis, guardiãs da verdade, do bem. Nazil, como conciliar essa necessidade de sermos assim mais cuidadosos, de sermos menos ansiosos diante de um quadro que talvez demore um pouco para se modificar, porque infelizmente o nosso país está ainda passando por problemas difíceis. Como não ficar ansioso diante de um problema familiar, diante de um desemprego, diante da dificuldade de você conseguir fazer um estudo melhor? Porque Jesus falava: não andeis ansiosos pela vossa vida, mas ao mesmo tempo a barriga está vazia, o filho precisa de estudo, você precisa pagar o aluguel, a energia elétrica e você está desempregado. Infelizmente, nós temos nos dias em que vivemos um volume muito grande de questões que demandam a nossa atenção. E é justamente para elas que os nossos olhos se direcionam. E efetivamente, apesar de uma rede social que nunca foi tão grande como é, de amparo àqueles que passam por dificuldades, etc., já nos condicionamos a sair dos episódios pelas nossas próprias pernas. Há nisso uma grande evolução. Nós não imaginamos dos governos que solucionem os nossos problemas. Eu diria mais, nós chegaremos a desejar que os governos não nos impeçam de chegar às soluções dos problemas que são aqueles comuns. Mas uma recuperação não é simples. Como na doença, nós não conseguimos sair de um estado febril, de um estado de gravidade no que diz respeito às doenças do dia para a noite. Demanda um tempo, uma recuperação. Assim é o país. O importante é que as pessoas, então, atentem para os sinais que vêm daqueles que com elas convivem,
para identificar nesses sinais que aquelas pessoas aguardam algo além do tomara que dê certo, que nós sejamos agentes. Então, quem sabe de uma vaga, informe aos outros. Quem sabe de uma oportunidade, não a negue a outros. Quem tem alguém com dificuldade de estudo, que seja o que ajuda a reforçar. Quantos professores poderiam ajudar espontaneamente, fazendo o bem, dando aulas de reforço para quem eventualmente estudava num colégio pago e hoje precisa ir à escola pública. Nazil, você está nos trazendo um ingrediente maravilhoso para este bolo da vida, que é a esperança. Nós começamos falando em comportamento, depois falamos em tolerância, falamos em perdão, e agora você me vem com essa história de esperança. Nós temos motivos para ter esperança, Nazil? Só vivemos em razão da esperança. O interessante, porém, é que esta esperança não pode ser depositada na atitude dos outros. Eu tenho que ter esperança nas minhas realizações. E devo adequá-las, evidentemente, à realidade que me cerca. Eu não posso ter a esperança de visitar o mundo todo sendo professor como sou. Não tem como. É preciso guardar um recurso que talvez o meu salário não permita. Porém, adequar as minhas esperanças àquelas condições que eu tenho vai me fazer ser sempre grato por aquilo de que eu já disponho. E todas as vezes que as pessoas colocam sonhos muito distantes, a frustração é maior do que a satisfação pelos êxitos que a conduziram até ali. Então, é uma questão de adequar. Nós somos criaturas abençoadas, e essa palavra abençoada não tem nenhuma conotação outra que não seja do agradecimento por uma natureza maravilhosa que temos em nosso país. E quem olha o nascer ou o pôr do sol, quem contempla uma noite estrelada, quem agradece pela brisa que refresca, quem se curva diante da água que nos encanta, ninguém. Todos alegamos falta de tempo, falta de condições. O sujeito chega a visitar um lugar e fotografa para ver depois a imagem do belíssimo ambiente quando que ele está ao vivo ali, ter guardado na retina. Nazil, nós passamos agora por um período conturbado e vamos entrar no ano com novos governantes. É muito fácil você falar em conciliação, em união, para quem ganhou uma eleição. Aqueles que perderam geralmente não estão muito dispostos à conciliação. O perdão, Nazil, está fora de moda nos tempos atuais? Acho que sim. Por quê? Porque nós não aceitamos, embora muitos nos digamos seguidores de Jesus e de outras visões religiosas que recomendam a prática da aceitação do equívoco alheio, nós não costumamos assim agir. E somos rápidos na censura, na crítica, somos rápidos em não concordar que a pessoa tenha lá os seus desvios, as suas faltas. É importantíssimo perdoar. E este exercício do perdão, da compreensão, faz com que a indulgência para com as nossas próprias faltas possa também ser exercitada. Quem não perdoa não tem muito o que clamar por perdão, não é? Nazil, no Livro dos Espíritos, que é um dos livros principais da doutrina espírita, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, na questão 392, ele faz uma pergunta assim, eu diria um pouco capciosa, porque ele diz assim, por que os maus conseguem se impor? Por que os bons geralmente ficam oprimidos pelos maus? E você deve estar lembrado da resposta, por fraqueza destes. Quando estes resolverem não ser tão tímidos, quando eles o quiserem, poderão preponderar sobre os intrigantes e audaciosos.
Você não acha a resposta a essa pergunta um pouco perigosa? Sim e não, né? O embate de Kardec e os espíritos é sempre fantástico, né? Porque ele é um espírito extremamente lúcido, fala com os seus interlocutores, sempre preocupado em obter algo além. Então, essa questão da timidez dos bons tem para ele uma relevância enorme, porque ele diz: o mal prepondera, mas eu vejo à minha volta inúmeros comportamentos bons. O que fazer diante disso? Pedem-nos os espíritos, realizem mais, façam mais, não prestem tanto atenção no mal, mas destaquem as coisas boas. Nós falamos disso agora há pouco. Ao invés de comentar o acidente, nos preocupemos em falar daqueles inúmeros que chegaram aos destinos. É falar do que deu certo em detrimento de exaltar aquilo que não deu. No próximo bloco, eu vou passar em revista todos esses ingredientes que o Nasio nos trouxe e ele se abeberou em Jesus. E vou perguntar para ele: Nasio, como é que nós vamos fornecer a fórmula da felicidade para os nossos telespectadores? Não saia daí, ele tem uma resposta bem interessante para essa questão. Como encontrar a felicidade? Nasio falou em ponderação, falou em perdão, falou em necessidade de vermos os aspectos positivos da vida, falou em esperança. Será que esses ingredientes compõem a felicidade? Falou também na necessidade de nós cultivarmos os princípios da nossa religião, seja qual for a religião, evangélica, católica, espírita ou qualquer outra. Nasio, Aristóteles definia felicidade com muita simplicidade. Ele dizia assim: a felicidade consiste em fazer o bem. Dá para encontrar a felicidade assim? Dá para ser feliz o tempo todo. A frase, eu não sei quem é o autor, ela me chegou ao conhecimento destas múltiplas que nos chegam através das redes sociais. A felicidade não é uma estação, é uma maneira de viajar. Quando depositamos todas as nossas esperanças numa estação, nós acabamos nem aproveitando a viagem, porque às vezes a estação não chega e não chega da maneira como nós imaginamos que ela deva ser. Agora, quando nós viajamos praticando o bem, sendo tolerantes, perdoando, aceitando, compreendendo, avançando, nós vamos nos sentindo leves, consequentemente felizes. As pessoas que estão à nossa volta também externam a mesma coisa. Mas dá para fazer isso, Nasio, porque Paulo já nos advertia de que o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu abomino, esse eu faço. A visão de Paulo é uma visão própria do seu tempo. Qual era o bem que os hebreus exigiam? Qual era a prática que eles valorizavam? Quando ele rompe toda essa seriedade, essa estrutura, ele vai ao encontro das pessoas, transmitindo uma mensagem de alguém que ele nem houvera convivido. Paulo de Tarso
que vai se constituir no verdadeiro apóstolo, difusor da mensagem de Jesus, não conviveu com ele, mas ele aprende na mensagem da esperança que Jesus trouxe, o veículo principal que ele se preocupou em semear. Nas suas cartas, essa é uma constante. O hino à caridade, que faz parte da segunda carta que ele escreve aos Coríntios, é o desafio de todos nós, praticar o bem, servir-se, porque não há linguagem de anjos, não há nada que possa superar a esse dedicar-se. Foi o que ele acabou fazendo. Nazil, eu quero voltar àquela questão inicial do início deste bloco, em que nós vimos que Kardec disse que os bons são tímidos. Al Capone, quando foi considerado o inimigo público número 1 dos Estados Unidos, surpreendeu-se, dizendo assim: eu só fiz o povo divertir-se. Parece que esse comportamento não é só de Al Capone. As pessoas, no geral, parece que fazem o mal sem se aperceber disso, vão integrando o mal na sua conduta, tornando-se um hábito e algo, vamos dizer assim, normal, comum? Sim, na verdade, nós somos muito lenientes com as nossas próprias atitudes. Achamos que uma brincadeira, uma colocação menos elevada, isso não vai trazer problema algum, e acaba trazendo. O outro erra, nós nos enganamos. Sempre, sempre. No muito nós nos equivocamos, mas quem fez é que está errado. E não é assim. Se nós fôssemos mais críticos da nossa própria conduta e menos da conduta alheia, nós pelo menos evitaríamos uma sequência imensa de problemas com aqueles com os quais convivemos. Nazil, eu percebo que grandes industriais, pessoas respeitáveis, que geram muitos empregos, pessoas boas, bons pais de família, acabam por cochilar e permitir a convivência pacífica de determinados comportamentos de uma indústria que lhe propiciam maiores lucros, discordando às vezes de normas muito comuns. Então, às vezes desrespeita-se a natureza ou certos filtros ou a tolerância maior com certas substâncias e a pessoa acha isso normal. Nazil, como é que nós vamos combater este mal que é perdoado por nós mesmos, principalmente nessas altas escalas? O lucro, às vezes, faz com que o sujeito fique cego para certas coisas, mas os reflexos estão aí. Desde 1968, o homem sabe, porque a Conferência de Copenhague trouxe isso, que nós vivemos numa casa só. Então, a agressão que eu aqui na minha indústria, pequena ou grande, pratico, ele influencia o meio ambiente e acaba influenciando a todos. Os consumidores preocupados com isso têm imposto várias restrições a produtos que vêm fabricados com crianças na sua cadeia fabril, com degradação do meio ambiente, fazendo parte talvez desse processo de renovação da humanidade que não vai ocorrer de cima para baixo, ele vem de baixo para cima. Quando todos nos envolvermos, não resta dúvida que as coisas mudarão. Nós estamos chegando ao final do programa e eu queria passar em revista agora, Nazil, porque eu só trouxe coisas negativas para você comentar. Mas nós temos médicos, professores, operários, pessoas, eu diria que 90% das pessoas querem o bem da família, querem o bem do país. E elas acabam deixando escapar certos comportamentos, Nazil. Qual a fórmula, Nazil, para nós passarmos o próximo ano com os bons ingredientes que você comentou, principalmente o de motivar cada vez mais pessoas para o bem, para a perseverança, para as atitudes positivas para a família, para a cidade, para o planeta em si? Ocupando-nos de fazer a nossa parte. Não vou cobrar de ninguém aquilo que eu não fizer.
O papel no chão que outro deixou não pode ser o papel que eu deixo. A garrafa d'água subutilizada não pode ser a minha. Se outros fazem, o meu exemplo tem que ser mais forte, porque só como exemplos é que nós mudaremos a realidade. Então, antes de apontar, que eu faça, que eu seja o agente de tudo, da paz, do amor, da concórdia, da esperança, é a receita no meu modo de ver. Essa é a melhor religião. Assim, é aquela em que somos irmãos uns dos outros. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Um bom ano para você, de muito trabalho no bem. E você, muito obrigado pela audiência durante todo este ano. E que Jesus, com seus bons ingredientes, possam deixar você e a sua casa cada vez mais felizes. Feliz Ano Novo!